Boa noite. Boa noite. O presidente Michel Temer indica o deputado Osmar Serralho para o Ministério da Justiça. Serralho se compromete a não interferir na Lava Jato. Também diz que vai manter o orçamento da operação. E a Lava Jato volta às ruas na investigação de 2 lobistas no suposto repasse de propina da Petrobras. A Força Tarefa afirma que senadores PMDBistas estão entre os beneficiários. Ciência para a saúde. Pesquisadores reproduzem em laboratório os efeitos do vírus da Zika na gestação. O presidente americano Donald Trump compara a deportação de imigrantes ilegais a uma operação militar. Batalha na Cracolândia. Dependentes químicos enfrentam policiais no centro de São Paulo. A Justiça Desportiva anula uma decisão equivocada do juiz que apitou Corinthians e Palmeiras. E o IBGE apresenta números dramáticos dos efeitos da crise econômica no mercado de trabalho. O Jornal Nacional está começando. No fim do ano passado, mais de 24 milhões de brasileiros estavam desempregados ou trabalhavam menos horas do que gostariam. Esse resultado triste da economia brasileira, da crise econômica em que o Brasil foi jogado, está na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Em casa, numa quinta-feira à tarde, cuidando das crianças e das plantas. Um trabalhador jovem, 36 anos, pai de 2 filhas e com muita vontade de vencer. Imagens tão diferentes dessas aí, gravadas em 2014, quando Flávio trabalhava na construção de um complexo petroquímico. Em abril do ano passado, ele deu uma entrevista pra gente. Tinha perdido o emprego há 5 meses. Desde o momento que eu saí, começou a minha busca incessante. Indo até porta de empresa mesmo, dar currículo, mas a resposta até agora é nenhuma. Hoje viemos à casa dele e encontramos um Flávio que, nesse tempo todo, conseguiu apenas 2 entrevistas de emprego. Perdi meu emprego há 1 ano e meio e de lá para cá tudo virou uma bola de neve. Contas e por aí vai. A sensação de impotência é grande porque você olha para um lado, olha para o outro, você já teve condições de arcar com o mínimo e hoje você não consegue. Quer dizer, tem que cortar o básico às vezes. Isso aí é muito ruim. O IBGE divulgou hoje números que comprovam essa piora no mercado de trabalho em 2016. No último trimestre, a taxa que mede o percentual de pessoas que não foram aproveitadas no mercado chegou a 22,2%, ou mais de 24 milhões de pessoas. Em 1 ano, o aumento foi de 31%. Esse índice inclui os desempregados, aqueles que trabalham só uma parte do tempo, mas que poderiam trabalhar mais horas, e também os que poderiam ter o emprego, mas não procuraram. Perder o emprego, claro, é um trauma, desorganiza a vida de qualquer um. E ainda mais angustiante é a espera por uma nova oportunidade. Agora, quando a economia do país vai mal, aí essa espera pode ficar cada vez mais longa. Quem está desempregado hoje no Brasil sabe do que eu estou falando. Entre 2014, no início da crise, e 2016, dobrou o número de pessoas que não conseguiam achar emprego há pelo menos 1 ano. E tem ainda mais gente no grupo dos que procuram há pelo menos 2 anos. No geral, os mais afetados pelo desemprego no ano passado foram os jovens entre 18 e 24 anos, as mulheres e aqueles que se declararam pretos, como são classificados pelo IBGE, e pardos. Números e mais números que a Renata entende como ninguém. Contadora, trabalhou 12 anos numa grande empresa, tinha um bom salário, até ser dispensada há 1 ano e 3 meses. Hoje ela busca nos filhos a força para não desistir. Eu sinto muita falta de trabalhar, eu trabalhei a minha vida inteira, então assim, eu tenho esperança, eu acredito que as coisas vão melhorar, porque assim, eu não vou desistir, né? Fechou uma porta para mim, mas eu tenho certeza que outra vai se abrir em algum momento. Boa sorte. Obrigada. Neste momento, 2 indicadores importantes da economia que andam lado a lado estão em queda. A inflação caiu ao longo de todo o ano de 2016. Muita gente já percebeu no supermercado. Os preços realmente têm subido, porém não tanto quanto antes, né? Eu acho que os preços recuaram um pouco, sim. Mas isso não quer dizer que está 100%. Eu posso dizer 70%. 2016 começou com uma inflação anual de 10,71%. No meio do ano já tinha baixado para 8,97% e continuou caindo.
Em janeiro deste ano, o último dado disponível, a inflação estava em 5,35%. E a previsão dos economistas é que ela continue caindo e feche o ano em quase 4,5%. A inflação está em queda, basicamente por dois motivos principais. Primeiro, porque a recessão está muito profunda, né? Então as pessoas consomem menos, gastam menos, a demanda cai. E segundo, também porque o Banco Central tem adotado uma postura firme com relação à inflação. E com isso ele tem ganho uma credibilidade. Com os preços subindo mais devagar, com a inflação controlada, resta saber quando a economia irá voltar a crescer. Será que uma inflação baixa, estabilizada, consegue trazer de volta os investimentos, a renda, os empregos que nós perdemos desde que o Brasil mergulhou nesta profunda recessão? A queda da inflação é o primeiro empurrão, diz essa economista, porque permite o corte da taxa de juros pelo Banco Central, hoje em 12,25% ao ano, e melhora a confiança dos empresários e consumidores que investem e compram mais. Claro que a materialização concreta disso, quer dizer, a gente de fato ter uma retomada da economia, demora um pouquinho ainda, né? Pela experiência brasileira, uns 2 trimestres para a gente ter sinais realmente claros de retorno aí da atividade econômica. Mas a retomada da economia só virá se o governo equilibrar suas contas. Quando o governo gasta mais do que arrecada, quer dizer, ele começa a aumentar sua dívida, em algum momento as pessoas podem começar a desconfiar de que ele vai ter que emitir moeda, né, gerar inflação para financiar os seus gastos. O grande pano de fundo é o seguinte: a arrumação das contas públicas, ela é essencial para uma inflação bem comportada. E no período em que a inflação corroeu o valor dos salários, algumas categorias profissionais conseguiram repor ao menos uma parte dessas perdas. O problema é que esses trabalhadores foram mais mordidos pelo imposto de renda, porque o governo não corrigiu a tabela de alíquotas. O reajuste da tabela do imposto de renda era esperado para janeiro. Mas hoje o Ministério da Fazenda esclareceu que não há previsão no orçamento para dar a correção. A secretária do Tesouro disse que o governo ainda vai fazer as contas, analisar a lei orçamentária anual, a LOA. Não há previsão de correção da tabela de imposto de renda na lei orçamentária, né? Toda a LOA será reavaliada a partir de março. O governo não tem pressa. Quando reajusta a tabela do imposto de renda, passa a arrecadar menos, porque diminui a mordida do leão no salário do trabalhador. Especialistas dizem que o justo seria corrigir a tabela anualmente pelo índice de inflação, mas nos últimos 20 anos, em 4 governos diferentes, não foi isso que se viu. Em 2016 também não houve correção. A última ocorreu em 2015 e abaixo da inflação. Em 2 décadas, a diferença entre a inflação do período e o reajuste da tabela ficou em 83%. Hoje, um trabalhador que recebe salário acima de R$ 1.903,98 paga imposto de renda. Se a tabela tivesse sido corrigida pela inflação acumulada do período, só pagaria imposto quem ganha acima de R$ 3.454,66. Michele está nesse grupo. Ela ficaria livre de pagar quase R$ 160 de imposto por mês se a tabela tivesse sido corrigida nos últimos anos. Poderia estar pagando a conta de luz, né, que esse mês veio R$ 110. Poderia estar me aperfeiçoando, pagando uma pós-graduação, ou até mesmo pagando um curso para os meus filhos, né? Ajudaria muito. O presidente do Sindifisco diz que quando não reajusta a tabela, o governo prejudica principalmente quem ganha menos. Se considerarmos que para essas faixas iniciais do imposto de renda está a grande massa de trabalhadores do país e o momento econômico pelo qual passa o país, né, a crise econômica que nós temos hoje, qualquer real a mais para essas pessoas faz uma diferença. Então a correção da tabela ela é imprescindível para trazer uma distribuição de renda efetiva para aquela parcela da população que mais necessita. As contas do governo tiveram o melhor mês de janeiro dos últimos 4 anos. O saldo de quase 19 bilhões de reais ocorreu principalmente porque o governo diminuiu investimentos e arrecadou mais com direitos de exploração do petróleo. O dólar fechou hoje na menor cotação em 2 anos, R$ 3,05. Investidores passaram a cogitar a possibilidade de que o Banco Central americano não eleve os juros em março.
Com isso, eles poderiam manter o dinheiro em países emergentes como o Brasil, que pagam taxas mais altas. A construtora PDG entrou com um pedido de recuperação judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo. A empresa apresenta ao juiz um plano para renegociar as dívidas e tentar evitar a falência. A PDG tem dívidas de mais de 7,5 bilhões de reais. A seguir, parques de Minas Gerais são fechados por medida de prevenção à febre amarela. Pesquisadores revelam os efeitos do vírus da Zika na gestação. Um avião da Avianca, que decolou do aeroporto de Cumbica, em São Paulo, com destino ao Recife, voltou para fazer um pouso de emergência. Segundo a empresa, o comandante percebeu problemas técnicos no painel. Os 156 passageiros foram colocados em outro voo. Ontem, em Congonhas, um avião da Latam, que ia para Belo Horizonte, teve a decolagem interrompida. Segundo a companhia, foi detectado o que chamou de indício de incêndio numa turbina. O aeroporto ficou interditado por mais de 1 hora. 28 voos foram cancelados e 24 desviados. A Inglaterra teve muitos problemas com a tempestade Doris. Em Manchester e em Leeds, aviões tiveram dificuldade para pousar e precisaram arremeter. Pilotos e passageiros relataram momentos de pânico. Ventos de até 150 km por hora provocaram apagões, o cancelamento de voos e bloqueios de rodovias e ferrovias. Aqui no Brasil não tem vento de 150 por hora para amanhã, pelo menos a gente espera. Quem sabe se tem ou não tem é a Maju Coutinho. Boa noite, Maju. Oi, Bonner, boa noite para você, para Renato, para todos. Ventania não tem não, viu? A gente vai ao momento agora, tem chuva em áreas, nesse momento, de Brasília, de Campo Grande e de Palmas. Em São Paulo deu chuva isolada, no Rio ela não chegou, mas ainda tem uma pequena chance de chegar, bem isolada mesmo hoje. 30 graus aí no Rio de Janeiro nesse momento, a máxima foi de 37,7. Amanhã o Rio de Janeiro continua lindo e quente, 38 graus, mas na pele pode ter sensação de 43 graus, chuva prevista para o final da tarde. São Paulo com previsão de chuva a partir da tarde, a qualquer momento da tarde, pode ser forte, máxima de 32 graus por aqui. Esse calor no Rio e em São Paulo é uma influência de uma frente que provocou chuva no sul e vai se afastar para o oceano. À medida que a frente vai se deslocando, ela provoca uma mudança na direção dos ventos, que passam a soprar de noroeste, são ventos mais quentes, por isso que a temperatura aumenta no Rio de Janeiro, ou continua quente no Rio de Janeiro. A gente percebe agora aqui, falando de chuva, que o nosso mapa está com azul bem claro. Isso significa aquela chuva que tem potencial para ser forte, mas não necessariamente volumosa. Onde tem previsão aqui de grandes volumes, aqui no Acre, parte do Amazonas, também do Amapá, do Pará e do Maranhão. São Luís com chuva a partir da tarde, Belém com chuva desde cedo e Cuiabá também, Bonner, com chuva matinal. Você falou em 43 graus de sensação térmica para o Rio de Janeiro. Eu particularmente considero que 43 graus é uma temperatura que não permite a felicidade, Maju. É impossível ser feliz com 43 graus. Com terno, com short, não importa a roupa. Mas enfim, vamos ver amanhã. Quem é que não vai ter chuva de jeito nenhum amanhã? Tem como garantir? Tem como garantir, sim. Esse calor é difícil mesmo, Bonner. Olha só, sol o dia todo aqui em parte do Rio, mais ao norte do Rio de Janeiro, num bom pedação aqui do Espírito Santo, norte de Minas, interior da Bahia, Sergipe, interior de Pernambuco, pedacinho do Piauí e num pedação aqui do Rio Grande do Sul, com exceção do norte do estado. Essa previsão de tempo firme, sol garantido aí, vale para Porto Alegre, onde vai ter máxima de 32 graus. Em Vitória também 32 graus. Salvador também, só que em Salvador pode ter uma chuva mais ligeira. Já a capital sergipana também vai ter máxima de 32 com tempo firme para a galera curtir o início oficial do carnaval, onde rola evento chamado de Rasgadinho lá com bandas locais. Tempo parecido lá em Neópolis, Bonner, que também é em Sergipe, onde o pessoal se refresca aí à beira do São Francisco e tem aí um bloco de frevo chamado Zé Pereira. Tá? E amanhã a gente vem com a previsão para São Paulo, Carnaval de São Paulo, e também para lugares para a pessoa que não quer curtir o Carnaval. Você está super carnavalesca. Ontem você ensinou a Renata, você falou ontem para a Renata de um bloco que era o quê? Engrossa a coxa, né, Renata? Engrossa a coxa. Era isso aí. Eu aprendi ligando para a afiliada, lá eles me contaram que é o bloco do Engrossa a Coxa em Ouro Preto, porque sobe muita ladeira. Eu não quero atrasar o Jornal Nacional, mas eu tenho que confessar que depois a Renata, quando voltou ali para a bancada, falou para mim, usado, mas se a pessoa tem que subir a ladeira, a coxa não ia ficar mais fina, ela vai engrossar. Que história é essa, Maju?
Imagina, malhando, Bonner. Engrossa sim, ué. Estuda a musculatura. Isso amanhã. Vamos tomar essa lição amanhã. Renata. Alguém vai responder pra gente por e-mail. Você vai ver, algum especialista aí vai mandar pra gente a resposta. Tá bom, tchau. Boa noite pra você, Boa Renata. noite, tchau. A ginástica ainda pula o carnaval, né? A Prefeitura de Belo Horizonte interditou 3 parques por causa da febre amarela. 11 macacos apareceram mortos. Quem veio ao Parque das Mangabeiras hoje teve que voltar para casa. Tava nos planos de vir aqui conhecer o parque, mas não vai dar hoje, né? Deixar pra próxima. Lá dentro era o ponto final de uma linha de ônibus. Agora que eu tô vendo que tá fechado aí, eu vou retornar aqui e vou continuar a viagem. Na semana passada, a prefeitura fechou o Parque Jacques Cousteau, na região oeste da capital. E agora interditou o Parque das Mangabeiras, na região sul, e o Parque da Serra do Curral, que fica próximo, além do Mirante do Mangabeiras. A Prefeitura de Belo Horizonte decidiu fechar os parques depois que macacos mortos foram encontrados. Isso pode ser um indicador de febre amarela. A Secretaria de Saúde alega que, como são locais com grande fluxo de pessoas, nem todos os visitantes podem estar vacinados. Por isso, os portões vão ficar fechados por tempo indeterminado. O Parque das Mangabeiras é o maior de Belo Horizonte e uma das principais áreas de lazer da cidade. Por mês, 50 mil pessoas passam por aqui. Vou ter que vacinar, sim. Vou ver se eu faço isso hoje. A Secretaria de Saúde da capital mineira criou postos extras de vacinação e deve ampliar o horário de atendimento em algumas unidades de saúde. Apesar das mortes de macacos, não há registro de febre amarela em humanos em Belo Horizonte. A princípio, 98% da nossa população até 5 anos de idade está devidamente imunizada contra a febre amarela e mais de 80% da nossa população adulta está imunizada. Então nós não temos preocupação quanto à possibilidade de acontecer uma epidemia de febre amarela em Belo Horizonte. Mas a gente não quer que aconteça nenhum caso. É por isso que a gente toma essas medidas. No zoológico, por precaução, 28 primatas foram transferidos para locais protegidos por telas, que impedem a passagem de mosquitos. Os animais vão ficar longe da visitação por tempo indeterminado. Realmente é uma doença muito perigosa, né? E a gente tem que tomar cuidado, principalmente vacinando. O balanço de hoje do Ministério da Saúde registra 295 casos confirmados de febre amarela no país e 101 mortes. Pesquisadores de Campinas apresentaram um estudo sobre os efeitos do vírus da Zika na formação dos bebês. Os pesquisadores do Laboratório Nacional de Biociências injetaram em camundongos uma quantidade de vírus da Zika bem próxima da que o Aedes aegypti carrega e de uma maneira parecida com a picada do mosquito. O que a gente fez foi conseguir reproduzir exatamente o que acontece num ser humano, né? Onde as defesas imunológicas são todas saudáveis, um animal saudável, e a gente conseguiu mostrar que mesmo nesse tipo de modelo o vírus é capaz de alcançar o embrião, né? De acordo com o estudo, nos casos em que o embrião é infectado, o vírus pode impedir que o tubo neural, que é a estrutura que dá origem à espinha e ao cérebro, se feche da maneira correta. Isso aumenta o risco de acúmulo de líquido na cabeça do feto, que pode pressionar o cérebro e impedir que ele cresça como deveria, o que pode causar a microcefalia. Com a descoberta de como começam os problemas de formação, os pesquisadores concluíram que o período em que o contato com o vírus é mais perigoso acontece antes do que se imaginava. O risco do bebê ter problemas de desenvolvimento é maior se a mãe for infectada entre a 2ª e a 5ª semana de gestação, período que muitas mulheres nem sabem que estão grávidas. A gente viu que a partir de um determinado estágio no desenvolvimento de camundongo, que seria comparável a estágios mais tardios da gravidez em humano, depois da 5ª semana, a gente não conseguiu identificar malformações, né? Mas a gente identificou o vírus nos embriões. Então, a gente não pode falar que existe uma janela segura para as grávidas após a 5ª semana. 2 fotógrafos ficaram feridos por arma de fogo durante um confronto na região conhecida como Cracolândia, em São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a confusão começou depois que policiais abordaram 2 suspeitos. Usuários de drogas atiraram paus, pedras e fizeram barricadas. Os policiais jogaram bombas de gás e usaram balas de borracha. Durante o confronto, o fotógrafo Marcelo Cello levou um tiro de arma de fogo que acabou amortecido por um celular que ele levava no bolso.
O fotógrafo Dário Oliveira, da agência Código 19, também foi baleado. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo declarou que um policial também foi ferido de raspão por um tiro de arma de fogo. A PM informou que nesse tipo de operação, os policiais não usam arma de fogo, mas toda a ação vai ser investigada. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão repudiou as agressões aos jornalistas e pediu a apuração rigorosa com a punição dos responsáveis. A seguir, o presidente americano compara a deportação de imigrantes a uma operação militar. O presidente Michel Temer anuncia um novo ministro da Justiça. A Justiça de Minas Gerais bloqueou os bens do governador Fernando Pimentel, do PT, e mais 5 pessoas. Promotores cobram a devolução de 10 milhões de reais aos cofres públicos. O dinheiro usado para contratar, sem licitação, um serviço de monitoramento de ruas em 2004, quando Pimentel era prefeito de Belo Horizonte. O governador nega qualquer irregularidade e a defesa dele vai recorrer contra a decisão. A Polícia Federal realizou a 38ª fase da Operação Lava Jato. O foco é a suposta ação de 2 lobistas no repasse de propina da Petrobras para o PMDB. Jorge Luz e o filho Bruno Luz são apontados como os principais operadores de propinas da área internacional da Petrobras. Teriam atuado também nas diretorias de abastecimento e de serviços. Segundo as investigações, eles movimentaram 40 milhões de dólares em 10 anos, tanto em empresas no Brasil como contas no exterior. Os beneficiários eram os diretores e gerentes da Petrobras e também pessoas com foro privilegiado, agentes políticos relacionados ao PMDB. Há elementos que apontam que agentes políticos do Senado, ainda na ativa, foram beneficiários de parte desses pagamentos. Jorge e Bruno Luz estão nos Estados Unidos. Os advogados informaram à Justiça que eles vão se apresentar no menor espaço de tempo possível. Bruno tem dupla cidadania, brasileira e portuguesa. A Polícia Federal pediu a inclusão deles na lista de procurados da Interpol. O Ministério Público Federal também falou sobre o tempo de atuação de Jorge Luz na Petrobras. Constam informações realmente que ele atua como lobista de interesses escusos na Petrobras já há longo tempo, desde a década de 80. Contudo, o foco das investigações foram os fatos mais recentes dos últimos 10 anos. Jorge e Bruno Luz foram citados em depoimentos e delações premiadas do empresário Milton Chaim, do lobista Fernando Baiano, do ex-senador Delcídio do Amaral e dos ex-diretores da Petrobras Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró. Cerveró disse que esteve com Jorge Luz na casa do senador Jader Barbalho, do PMDB, junto com Paulo Roberto Costa, o senador Renan Calheiros, também do PMDB, e Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. E que Jorge Luz achava que as diretorias de abastecimento e internacional eram bons filões de recursos para as campanhas de 2006. Ficou acertado o repasse de 6 milhões de dólares ao PMDB. Após o segundo turno, Jader teria agradecido o dinheiro. Num depoimento à Justiça, Cerveró falou dessa propina. O juiz Sérgio Moro interrompeu quando ele citava os nomes dos senadores, por causa do foro privilegiado. Foi o operador que pagou os 6 milhões de dólares para da propina da ação da Petrobras, 10 mil. Foi o Jorge Luz o encarregado de pagar ao senador Renan Calheiros. Mas aí vamos fazer o seguinte, viu? Como não é objeto dessa parte dessa ação penal, esses detalhes fazem parte de outras investigações. No despacho, o juiz Sérgio Moro voltou a defender as prisões preventivas, que não têm prazo para terminar, para impedir novos crimes. Segundo o juiz, hoje há somente 7 presos provisórios sem julgamento na Lava Jato. Moro revogou a prisão que tinha decretado de um terceiro operador, Apolo Santana Vieira, que negocia uma delação premiada. Apolo Santana foi apontado numa outra investigação em Pernambuco como um dos donos do avião que caiu em 2014, matando o então candidato à presidência Eduardo Campos, do PSB. A defesa de Jorge e Bruno Luz afirmou que os clientes já foram ouvidos em inquéritos no Supremo Tribunal Federal que envolvem pessoas com foro privilegiado. Que os depoimentos foram prestados quando os dois já estavam fora do Brasil e que eles estão dispostos a colaborar com as investigações. O senador Renan Calheiros disse que, embora conheça Jorge Luz, não vê o operador há 25 anos. O senador reafirmou que
A chance de se encontrar qualquer irregularidade em suas contas pessoais ou eleitorais é igual a 0 e que suas relações com empresas, diretores ou investigados não ultrapassaram os limites institucionais. O senador Jader Barbalho afirmou que nunca teve qualquer relacionamento com Jorge Luz, que acredita ter sido apresentado ao operador em 1983 e que depois disso nunca mais o viu. O senador negou ainda que tenha recebido dinheiro de Jorge e Bruno Luz. Jader Barbalho diz que se os dois usaram o nome dele, foi sem o conhecimento do senador. O presidente do PMDB, senador Romero Jucá, afirmou que os envolvidos nesta operação não têm relação com o partido e nunca foram autorizados a falar em nome do PMDB. A defesa de Sérgio Machado afirmou que não vai se manifestar por causa do acordo de colaboração do cliente. A defesa de Paulo Roberto Costa afirmou que ele já esclareceu na delação premiada todos os fatos de que tem conhecimento. A defesa de Apolo Vieira afirmou que o processo sobre as investigações do avião está parado e sobre a Lava Jato negou qualquer relação do cliente dele com os fatos. O deputado Osmar Serralho, do PMDB, é o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Foi quase um mês de sondagens. O presidente Michel Temer buscava um nome de peso, mas a cada ministeriável havia um porém. Ora por causa de posições contrárias à Lava Jato, ora porque recusavam o cargo. Temer chegou a afirmar numa rede social que a escolha não seria partidária, e sim pessoal. Voltou a estaca zero. O deputado Osmar Serralho sempre foi apontado como candidato. E hoje o PMDBista foi confirmado, o escolhido de Temer para o Ministério da Justiça. O anúncio oficial foi feito pelo porta-voz da presidência no início da noite. O presidente Michel Temer expressa, desde já, sua plena confiança na capacidade do ministro Serralho para conduzir os trabalhos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Serralho tem 68 anos, é gaúcho de Erechim, mas fez carreira no Paraná. Formado em Direito, com mestrado em Direito do Estado, foi aluno de Temer e foi professor de Direito Administrativo. Como deputado pelo Paraná, está no 5º mandato. Ganhou destaque quando foi relator da CPI dos Correios, que investigou o mensalão do PT em 2005 e 2006. Mais recentemente, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça, palco de polêmicas manobras para tentar salvar o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, da cassação do mandato. Serralho foi criticado por segurar consultas, arrastar sessões e empurrar votações. O deputado sempre negou. Na votação que desfigurou as 10 medidas contra a corrupção, proposta de iniciativa popular, Serralho votou a favor da emenda do PDT, que tipifica o crime de abuso de autoridade para magistrados e integrantes do Ministério Público, considerado um retrocesso no combate à corrupção. Segundo ministros mais próximos, Temer não teve escolha. Estava pressionado pelo PMDB, que ficou insatisfeito por ter perdido a articulação política para Antônio Embaçaí, do PSDB, e o Planalto precisa do Congresso pacificado. Apesar de ter prometido uma decisão não partidária, a alegação de Temer é que Serralho tem lastro jurídico e, ao mesmo tempo, atende à exigência de seu partido. Logo depois do anúncio, Osmar Serralho falou sobre a Operação Lava Jato. O novo ministro se comprometeu a não interferir na operação e disse que vai manter o orçamento destinado a ela. Que depender de nós para que a Operação Lava Jato tenha o êxito que a população espera, pode contar que nós iremos tomar as providências que forem necessárias. Não criando dificuldades, não imaginando que se possa interferir e, acima de tudo, colaborando para que ela realmente tenha o instrumental necessário para obter o êxito que nós esperamos. Ele também disse que não pretende trocar o atual diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, que é subordinado ao Ministério. A menos que ele pretenda, deixar o cargo. De minha parte, nenhuma restrição e só elogios. A exoneração de José Serra do cargo de ministro das Relações Exteriores foi publicada hoje no Diário Oficial. Ele já reassumiu o mandato de senador pelo PSDB.
Na carta entregue ontem à noite ao presidente Michel Temer, Serra disse que não poderia continuar no cargo por problemas de saúde que o impedem de manter o ritmo de viagens inerentes à função. Em dezembro, ele passou por uma cirurgia na coluna. O presidente americano Donald Trump enviou 2 representantes para o México. O objetivo é superar uma das maiores crises diplomáticas enfrentadas pelos 2 países em quase 100 anos. Vai ser uma viagem difícil. Foi assim que Donald Trump definiu a visita do secretário de Estado americano e do secretário de Segurança Interna ao México para discutir as políticas de imigração. O presidente comparou as prisões e deportações de imigrantes sem documentos a uma operação militar e disse que está expulsando caras maus dos Estados Unidos num ritmo recorde. A reunião dos 2 secretários com o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, foi a portas fechadas. Em janeiro, Peña Nieto cancelou uma visita a Washington depois de Donald Trump insistir que o México tem que pagar pela construção de um muro na fronteira entre os 2 países. Esta semana, o governo americano divulgou regras mais rígidas para deter e expulsar do país imigrantes irregulares. O secretário americano de Segurança Interna, John Kelly, disse que não haverá deportação em massa. O secretário de Estado, Rex Tillerson, reconheceu que os 2 países têm suas diferenças, mas destacou a cooperação nas áreas de energia, imigração legal e segurança. O ministro de Relações Exteriores do México disse que um governo não pode tomar decisões que afetem o outro de maneira unilateral. Para superar os sentimentos negativos que hoje prevalecem, o que importa mais que as palavras são as ações, completou Luiz Videgaray. O que haverá de importar são os hechos. Apesar do clima pesado, os 2 lados têm interesse em chegar a um acordo. A Casa Branca de Donald Trump precisa, pelo menos, tentar manter uma boa relação com o vizinho. E o México está preocupado com a economia. Mexicanos que trabalham nos Estados Unidos enviam para casa, todos os anos, cerca de 25 bilhões de dólares. Com o cerco dos americanos se apertando em volta dos imigrantes irregulares, essa fonte pode secar. A seguir, Salvador tem o primeiro dia de desfile de trios no Carnaval. Anulada uma decisão equivocada do juiz que apitou Corinthians e Palmeiras. A Federação Paulista de Futebol afastou por tempo indeterminado o árbitro do clássico de ontem entre Corinthians e Palmeiras. Thiago Duarte Peixoto acabou se confundindo nesse lance quando o Maicon do Corinthians puxou a camisa do Keno do Palmeiras. O árbitro expulsou outro jogador corintiano, o Gabriel, que estava perto da jogada. O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo vai anular o cartão vermelho e a suspensão automática do Gabriel. Depois da partida, que terminou em 1-0 para o Corinthians, o árbitro admitiu o erro. Quem faz a falta por agarrar é o Maicon. E quando eu levanto a cabeça, eu vejo o Gabriel na minha frente. Erro? Sim, um erro. Difícil de errar num jogo de uma importância dessa, mas foi o que eu escolhi para mim. Já passei por momentos delicados na minha vida pessoal e agora é um momento delicado na minha vida profissional. Espero, com muita fé e com muita força de vontade, e continuar a minha carreira. Botafogo e Atlético Paranaense garantiram vaga na fase de grupos da Taça Libertadores da América. 5:30 da manhã. Dormir? Pra quê? Essa turma só queria esticar ao máximo a festa do Botafogo, que começou meia-noite lá no Paraguai. Não tem preço. Guardar no coração e sempre fazer essa torcida feliz. Esse muro em frente à sede do Botafogo homenageia craques alvinegros de várias épocas. Claro que isso inclui goleiros como Manga, Wagner e Jefferson, que ainda se recupera de uma grave lesão. Mas, na falta dele, surgiu um novo candidato a ídolo. O goleiro paraguaio Gatito Fernandes substituiu Elton Leite no segundo tempo. Ele entrou, mas não conseguiu evitar o gol de Brian Montenegro do Olímpia, que levou a decisão para os pênaltis. Aí o Gatito pegou 1, 2, 3 cobranças. Herói da classificação? Os heróis, porque temos companheiros que fizeram todo o trabalho durante o jogo, fizeram os gols no pênalti e eu contribuí conseguindo pegar os pênaltis.
Agora o Botafogo entra no grupo 1, que tem o atual campeão Atlético Nacional da Colômbia, Estudiantes da Argentina e o equatoriano Barcelona de Guayaquil. Contra o também paraguaio Deportivo Capiatá, o Atlético Paranaense também teve um salvador estrangeiro. O argentino Lúcio Gonzalez marcou o gol da vitória, que garantiu o Furacão no grupo 4, com Flamengo, San Lorenzo da Argentina e Universidade Católica do Chile. Mas no final do jogo, Nicão e Carlos Alberto se revoltaram. Eles disseram que sofreram ofensas racistas de torcedores do Olímpia. América do Sul me parece às vezes uma república das bananas. Tudo pode acontecer. O Nicão, na saída, foi chamado de macaco de novo. E ninguém faz nada. A Confederação Sul-Americana de Futebol vai analisar a súmula do jogo para decidir se abre um processo disciplinar. Tirando essa parte feia, foi uma noite de celebração brasileira. E o mesmo grito simboliza a festa de paranaenses e cariocas. Lembrando que Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Santos, Grêmio e Chapecoense são os outros brasileiros na Libertadores. Na Fórmula 1, a Mercedes apresentou no circuito de Silverstone, na Inglaterra, o carro que vai usar na busca do tetracampeonato mundial de construtores. A escuderia alemã terá os pilotos Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, o substituto de Nico Rosberg, que anunciou a aposentadoria depois de ter conquistado o título do ano passado. Hoje é o primeiro dia de desfile de trios elétricos em Salvador. Vamos para lá? A Patrícia Nobre está acompanhando. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. E o povo baiano é animado, todo mundo sabe, né? E gosta tanto, mas tanto de carnaval, que já está na segunda noite oficial da folia. E hoje é quinta-feira ainda, né? Ainda tem muita festa pela frente. A Orla de Salvador, um dos circuitos do carnaval, está cheia desde o fim da tarde. Eu estou aqui perto do Farol da Barra, onde começa o desfile de trios desse circuito. E já passaram por aqui, por esse ponto, a banda Eva, Wesley Safadão e a musa Ivete Sangalo, que está num trio sem cordas, comandando o Folião Pipoca, aquele que não tem bloco. Vamos ouvir um pouquinho, curtir um pouquinho de Ivete? Olha, ainda vão passar muitas outras atrações por aqui. Entre elas a banda Babado Novo e também um bloco Os Mascarados, onde só entra quem está fantasiado. Esse circuito aqui tem cerca de 4 quilômetros. A gente só está no começo, então já dá para imaginar até que horas a gente vai ouvir o som do trio elétrico em Salvador. Além disso, no começo da madrugada vai ter um encontro de trios no Farol da Barra com as bandas Alavonte, Piscirico e a cantora Preta Gil, que estará no trio 2222 do paizão Gilberto Gil. Renata! E olha quanta gente, esse é só o começo do carnaval. O Jornal da Globo é logo depois de Amor e Sexo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.